Mais uma quarta-feira, né? O tempo está passando tão rápido, parece que foi ontem que a gente estava junto. E é muito bom a gente estar sempre com essa energia. Então nós vamos nos conectar agora, vamos deixar, como tem bastante espaço, as bolsas numa outra cadeira, vamos ficar com as mãos livres, vamos nos sentir confortáveis na medida do possível nessas cadeiras, né? Mas a questão é de ficar confortável com a mente, com o espírito. Então nós vamos pedir licença para o mentor da casa, para o mentor dos trabalhos, para o nosso mentor individual e agradecer ao nosso Pai Maior por nos ter permitido chegar aqui hoje, novamente. Que as nossas energias estejam todas canalizadas numa rosa. A energia que está saindo do coração de cada um de vocês, de cada um de casa, vão se unir numa rosa branca e nós vamos pedir para a espiritualidade que leve essa rosa repleta de tudo o que for de bom para que um ser humano se recupere, que tenha paz e que essa energia ela se multiplique em milhares, milhares, milhares e essa rosa, mesmo que ela seja invisível, ela vai estar em todos os cantinhos do nosso planeta. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, oferecemos a nossa prece para dar abertura aos nossos trabalhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto. Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus seguidores, agora, até a hora da nossa passagem, que assim seja, salve Jesus. Como recadinho da casa, nós temos o curso básico, que sempre que tiver o curso básico que vocês quiserem se iniciar, ele é muito interessante, porque ele vai dar como é que se fala? Ele vai mostrar, na verdade, o que é o Espiritismo, como surgiu o Espiritismo, e cada aula ela é dada por uma pessoa diferente. Então é muito interessante, porque a gente também vai lembrar da história, né? Da história do nosso planeta. Bom, então, começando a nossa preleção de hoje, ela é sobre o capítulo 20. O capítulo 20 é um capítulo que a gente precisa prestar um pouquinho de atenção. Ele é um pouquinho mais difícil do que os outros, ao meu ver, que são os trabalhadores da última hora. Numa parábola, Jesus contou essa parábola que eu vou falar agora. Tinha um senhor que era dono de muitas terras, que ele tinha as vinhas dele, né? E ele precisava colher todas as azeitonas, o que dá vinho, como chama? As olivas. Então ele foi para a praça da cidade e tinha um monte de homens assim, encostados. Assim. Desculpa, videira. Videira. Oliva é azeite. Oliva é o azeite, a videira. E ele perguntou quem que gostaria de trabalhar para ele. Aí alguns, eu. Aí ele falou, tá bom, vocês vão e eu vou pagar um denário. Denário era o dinheiro daquela época, tá? Não sei quanto valeria hoje. Tá, então esses homens foram e começaram a trabalhar. Vamos supor que tenha sido às 8 da manhã. Passaram-se 2 horas, esse senhor vai de novo na praça, porque ele estava precisando de mais pessoas. E perguntou de novo, quem que gostaria de trabalhar? Eu. Bom, foi mais uma leva para lá também, combinando com ele isso, mas não tinha quantas horas cada um ia trabalhar. Eles iam ser pagos no fim do dia. Aí passou mais algumas horas, perto da hora do almoço, ele volta e vê algumas
uns rapazes, moços encostados lá, assim, na preguiça mesmo. E falou, quem quer ir trabalhar? Aí levantaram a mão e ele perguntou, mas por que vocês não foram? Ah, porque ninguém me chamou, ninguém nos chamou. Aí ele falou, então eu estou chamando agora, e foi e combinou. Também sem falar quantas horas. Passou o dia, né, todos eles colhendo, e passou o dia e esse senhor falou para o administrador dele, vai fazer o pagamento e comece a pagar os últimos e depois os primeiros. E quem foi e trabalhou pouquinho ficou super feliz porque ganhou um denário. Agora, quando chegou na hora de pagar os trabalhadores que tinham ido às 8 da manhã, eles se rebelaram e falaram, poxa, eu trabalhei no sol e vou ganhar a mesma coisa que eles. A parábola acaba aí. E o que a gente, no capítulo 20, tem a parábola e tem a explicação também. O que a gente entende disso, né? Por que os últimos serão os primeiros? Acontece que foi traduzida a palavra, a gente, estou ruim hoje, viu? Minha cabeça tá... Foi traduzida a parábola dele, não precisa explicar, a parábola dele e ficou assim explicado para a gente. Quando ele fala nos trabalhadores, os primeiros trabalhadores, ele está se referindo aos profetas, ele está se referindo a Moisés, ele está se referindo aos filósofos que vieram, que eles seriam os primeiros, né? Então, o que é o trabalho? O trabalho seria a nossa reencarnação. Se vocês não entenderem, vocês levantam a mão, eu tento explicar melhor. Os trabalhadores de última hora. Os trabalhadores são as pessoas que vieram reencarnado na nossa época, ou seja, nós. Nós somos os trabalhadores de última hora. Aí você pode se perguntar, mas por que última hora? Porque o planeta, ele está seguindo uma ordem, né? Então nós estamos saindo de provas e expiações, estamos indo para a regeneração. Nós estamos aqui agora. Qual é o intuito que a gente está aqui agora? A gente precisa aproveitar ao máximo a nossa reencarnação para a gente, quando a gente for fazer a passagem, a gente sair melhor do que a gente veio. Tudo bem, chegou o nosso momento, né? Todos nós fazemos a nossa passagem e a gente está lá. E agora, né? O que vai acontecer? Ninguém de nós pode garantir que vai reencarnar de novo cedo, tá certo? A gente reencarna. Agora, quando é que nós estaremos preparados para voltar para o planeta ou ir para outro? A gente não sabe, é um ponto de interrogação. Então, por que é última hora? Porque nós estamos aqui, nesse momento, nós estamos evoluídos a ponto de estarmos numa casa de Jesus, estudando a vida dele, aprendendo, discutindo, sabendo pesquisar. Nós estamos interessados no espiritismo e estamos interessados em a gente se melhorar. Porque a gente é testado todos os dias, todo mundo tem um perrengue, todo mundo tem uma situação difícil e a gente não pode baixar a cabeça, tipo, ai, porque meu Deus, eu não mereço. A gente não pode entrar nessa sintonia. É difícil, mas é questão de treino. A gente tem que falar, eu escolhi, eu tenho capacidade para sair desse momento difícil, porque eu tenho Jesus aqui dentro, eu sou filho de Deus, eu tenho força. A gente só sabe a força que a gente tem quando a gente está numa situação muito difícil que a gente precisa enfrentar. Aí vão passar os anos, a gente vai olhar para trás e falar, nossa, como é que eu consegui passar por aquilo? E a gente vai ficar feliz porque a gente conseguiu passar. De um jeito ou de outro, todos nós vamos passar, né? Não tem plano B. Então vamos tentar passar da melhor forma, porque a gente está aqui, a gente está estudando, a gente entende que esse planeta é assim, então vamos aproveitar o que a gente sabe, que lá atrás
as pessoas que viviam bem na outra época não tinham esse conhecimento, porque nós fomos evoluindo com o tempo. Trabalhadores de primeira hora. Quem são os trabalhadores de primeira hora? São aqueles que começaram a reencarnar lá atrás. Primeiro nós tivemos muitos filósofos antes de Moisés, e depois Moisés, a quem eu considero, se a gente fala que Jesus é filho de Deus, Moisés também era. Porque Moisés veio para esse planeta segurando uma barra muito pesada, porque os humanos, eles eram totalmente, não quero usar nenhuma palavra pesada, mas eles eram meio animalescos, eles só entendiam brigar, sabe? Era assim, puxavam as mulheres pelo cabelo, era só briga, sei lá, se eu falo para você azul, você fala que é amarelo, a gente já saía o foice, né? Se matava. Então, Moisés, para segurar aquela onda, ele precisou, depois que ele subiu ao monte, que eu sempre falo que ele devia estar num pré-estresse, ele subiu no monte para meditar e veio os 10 mandamentos. E com esses 10 mandamentos, lembrando que o Deus era punitivo, ele conseguiu mais ou menos segurar as pessoas e o tempo foi passando, né? Aí o nosso Deus olhou para o nosso planeta e falou, bom, acho que agora já tem uma evolução, e veio Jesus, que veio ensinar que Deus é amor. Porque se naquela época de Moisés falasse que Deus é amor, a gente acho que não estaria aqui hoje, já teria destruição da humanidade por guerra, né? Mas mesmo assim, Jesus deixou tudo em parábolas, porque numa literatura que eu não me lembro qual, ele falava para um apóstolo dele que ele não podia dizer tudo o que ele gostaria, porque as pessoas não iam entender. Então ele deixou em parábolas, que faz com que a gente entenda de uma forma hoje, mas daqui uns 20, 30 anos a gente vai poder entender de uma forma diferente. Ou seja, ela vai estar sempre, as parábolas de Jesus são para a eternidade. Então, o que acontece? Por que eles falam o seguinte, os últimos serão os primeiros? Porque se nós estamos encarnados, vamos desencarnar e provavelmente todas as pessoas desse século vão reencarnar, nós vamos voltar a ser os primeiros. Por quê? Porque nós já vamos ter um entendimento do que foi a palavra de Jesus. Eu sei que é meio difícil esse capítulo, mas se vocês lerem direitinho, vocês vão entender melhor, porque eu tenho pouco tempo para falar, porque a Angélica não veio hoje, eu vou dirigir a câmera depois, eu tenho que ser sucinta. Mas vale a pena ler, porque é muito interessante como que a espiritualidade nos vê. A gente vai tendo explicação, poxa, o mundo está aí, né? Então tem o avanço da tecnologia, tem o avanço da medicina e tem o avanço do ser humano. Mas esse avanço do ser humano, ele vai acontecer na medida do que cada um acreditar. Porque tem muita gente que vai atrás de um monte de bobagem, a gente sabe disso. E tem aqueles que somos, eu vou até dizer que somos nós, que não acreditam em qualquer coisa que alguém fale. Se eu vier aqui falar para vocês, olha, vai brincar com o leão adulto, que você vai ganhar um gatinho, ele vai tratar você bem, você vai lá e você é comido pelo leão. Então, quando a gente ouvir alguma coisa que alguém está falando que bate um sininho na nossa mente, a gente fala, poxa, que esquisito, né? Será que é isso? Já a gente vai para pesquisar. Hoje a gente tem muita ferramenta. O ChatGPT está aí para te responder qualquer pergunta e é muito bom, muito interessante. E então a gente tem que pesquisar e acreditar realmente naquilo que bate no coração da gente. Porque tem muita coisa que a gente pode desprezar e tem muita coisa que a gente tem que estudar. E cada dia que passa, a gente percebe que muitas coisas novas estão surgindo de antigamente.
E essas coisas novas que estão surgindo, elas não são, eu vou usar a palavra velha, não é a palavra indicada, mas seria mais ou menos isso. Elas não estão ultrapassadas, não estão velhas, porque elas estão vindo dos séculos lá de trás. Pelo contrário, elas vêm com um grau de sabedoria muito grande. Então, a gente tem que estudar, tem que entender tudo, independente do ano que ela foi publicada. A gente só tem que perceber se aquilo chega no nosso coração ou não. Porque às vezes, eu sempre falo isso, você pega um livro, você começa a ler e o livro não vai, sabe? Você não passa da primeira página. Coloca o livro de lado e pega outro, porque de repente não está na hora de você ler aquele livro. Então não tem que ficar, poxa, eu não consegui ler. Pô, não conseguiu ler agora, mas quem sabe, em algum dia eu vou ler. E assim a gente vai adquirindo conhecimento, porque muitas pessoas gostam de estudar a continuidade do Kardec, né? O Kardec vai de tal ano a tal ano. Aí você vai caminhar para a espiritualidade, que é fantástica. E tem religiões na espiritualidade que não acreditam em reencarnação. É muito interessante vocês começarem também a buscar informação disso. Aí o que acontece? A gente precisa saber a base de Kardec, os livros principais de Kardec, porque se a gente não tiver esse conhecimento, você não consegue ir para frente. Então o Chico Xavier ele deixou bem claro, tem uma coleção de 5, 6 livros que é imprescindível ler. Mas são de livros difíceis. Por exemplo, tem 2 livros que eu estou lendo, que eu gosto muito porque é pergunta-resposta e são assuntos muito legais, que é a Gênese e o Céu e o Inferno. Mas são difíceis, né, Marta? Eles são livros difíceis. Mas aí o que você faz? Você lê uma pergunta por dia. Pega o livro dos Espíritos e cada dia você lê uma perguntinha só. Aí você fica com aquela perguntinha e você vai pensando, vai entendendo. E quando você tiver vontade, você lê mais uma pergunta. Quando você vai ver, porque o tempo está passando assim, você está sabendo muito. A primeira pergunta do livro dos Espíritos é: o que é Deus? Não é fácil responder. Aí você vai atrás. É muito simples falar Deus é Senhor, sobre... o Espírito Maior, Senhor de todas as coisas. Tá, mas é baseado no catolicismo, né? Vai procurar o que é Deus. Deus é energia maior, que a gente não sabe qual é, a gente não tem conhecimento do que é, mas que é criador de todas as coisas. Você quer ver uma coisa? Eu tenho em casa aquela planta renda portuguesa. Que ela se você pega, ela começa, a folhinha dela ela começa a desenrolar. E conforme ela vai desenrolando, ela é como se ela fosse pincelada de pequenas flores, pequenas folhas. E ela cresce e fica mais ou menos assim. Quem é que faz uma coisa dessa? Tem um poder sobrenatural. Se você vê em câmera lenta, como uma rosa abre. Se você vê em câmera lenta, como nasce um bebê. É muito louco sair um bebê da barriga da gente. Uma coisa parece aquele filme de ET, né? Mas nasce da barriga da gente. Aí a criança cresce linda e a mãe fica linda de novo. Quer dizer, é um contexto tão absoluto, sabe? Que você tem que entender que existe uma força e essa força comanda a gente. E se essa força comanda a gente, ela vai comandar por onde? Pela nossa mente. Vocês concordam comigo? É pela mente, tá? Então, para a gente conseguir viver com sabedoria, ser feliz e não ficar depressiva por conta do momento que a humanidade está passando, tudo tem uma razão de ser. É impressionante. Se os russos estão matando os ucranianos, tem uma razão de ser. Nós não temos competência para entender qual é. Quem sabe numa outra reencarnação, em algum outro momento, a gente vai entender. Por mais que a gente seja totalmente contra a agressão, contra a guerra, ninguém gosta de ver ninguém morrendo, guerreando. É uma coisa que na concepção da gente é forte demais. Mas o planeta é perfeito. É perfeito. Então, eu penso assim, tudo que me incomoda
né? Se eu sou trabalhador de última hora, eu vim nessa encarnação, já vim com o meu perispírito, a minha mente, ela já vem com alguma coisa de vida passada. Então eu tenho coisas que eu tenho mais facilidade. Às vezes eu olho uma pessoa e falo, nossa, é um rosto tão conhecido, mas às vezes é uma energia que a gente conheceu num outro momento. Então o que acontece? A gente tem que ser forte o suficiente para dizer eu sou filho de Deus. Porque a gente arreia, a gente cai, a gente tem momentos que a gente não está bem. E o que eu estou falando quando as pessoas estão muito deprimidas, muito tristes, não estão ligadas, a última coisa que essa pessoa quer ouvir é isso, né? Olha, acredita em Deus. Não, ela vai te mandar embora, né? Porque você quer ficar sozinho. Então a gente tem que aproveitar quando a gente está bem, sabe? Eu fiz um curso, que eu vou te explicar bem, foi um curso que eu fiz de cura através dos cristais, isso faz muito tempo. Então tinha um exercício que era assim, você segurava um cristal na mão direita, aqueles flaconetes de cristal, você segurava na mão direita, aí você imantava tudo que você tinha de bom, toda saúde, todo amor, toda esperança, você mandava tudo para o cristal. Aí o que você fazia? Você passava o cristal para a mão esquerda e guardava. Por quê? Porque quando você precisasse, a sua mão esquerda estivesse fraca, você ia pegar aquele cristal e toda a força e energia que você colocou no cristal quando você estava bem, ia voltar. Para quem acredita pode fazer isso, porque isso dá certo. Mas é aquela coisa, você precisa acreditar. Porque a fé, você pode ter fé, sei lá, numa garrafa, numa árvore, mas aquela coisa de você acreditar que você vai conseguir através daquele elemento. E para nós o elemento é Jesus. Porque o Jesus, ele está um pouco mais perto da gente do que Deus, no meu ver. Porque assim, Deus é o todo, né? Apesar de uma energia. Agora a gente está muito em contato com Jesus e com todos os servidores de Jesus, que são os espíritos de luz isso é um pensamento meu, vocês podem pensar diferente, não existe certo e errado, né? Mas Jesus é assim, aquele amigo, né? Aquela coisa poxa, ele conseguiu, então eu consigo também. Por exemplo, tem uma situação que você está, poxa, o que Jesus fazia? O que ele iria fazer agora? Vem o que ele fazia, só que a gente não, não, isso eu não vou conseguir, né? Mas a gente sempre sabe o que tem que fazer. Então, eu gostaria que vocês lessem esse capítulo, porque ele é muito importante para a nossa vida pessoal. Para saber, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, porque fica tudo num giro, que é a volta para o planeta, é a reencarnação do primeiro e de nós. Então, a gente vai desencarnar, a gente vai voltar, então nós vamos estar de volta para quê? Para melhorar o planeta, porque se ele está indo para a reencarnação, quem que vai levar para a reencarnação? A gente. Vocês concordam comigo? Somos nós que... Só que eu, assim, no meu entender, essa regeneração vai demorar muito tempo, 100 anos, 200 anos. Não dá tempo, porque se você pensar, você nasce... Tá? Aí se você for uma pessoa assim muito estudiosa, muito interessada, com 16, 17 anos, você começa a se interessar. Você vai estar madura para falar quando você tiver 20 e poucos anos. Aí você tem até, sei lá, mais 50 anos. É muito pouco para chegar na regeneração. Até regenerar todo esse povo vai demorar, mas vai acontecer. E a gente vai reencarnando, cada vez que a gente vai reencarnar, a gente vem melhor e mais forte, tá? Então eu vou parar por aqui. Eu gostaria que vocês não se esquecessem da força que está aqui, tá? Na hora que a gente dá aquela tombadinha, a gente tem que lembrar que nós somos irmãos de Jesus e a gente tem força. Como a Maria, a mãe dele. A Maria foi um espírito evoluído quanto Jesus, para poder
ser mãe dele. Tá bom, gente? Então eu desejo uma semana de luz para vocês, que vocês consigam, cada dia que passa, vocês ficarem mais fortes. Quando eu falo para vocês, eu falo para mim também. Porque, sabe, aquela coisa, eu ouço eu falando, né? Então, eu também pego isso para mim, para a gente poder ficar em pé nesse mundo de maluco que a gente está, tá? Então, Senhor Jesus, nós viemos aqui agradecer de coração aberto. Nós estamos seguindo o seu caminho de luz, dentro do que é possível para cada um de nós, mas nós não vamos deixar que nada nos tire da sua estrada. Nos proteja da volta para nossa casa. Nos proteja, Senhor Jesus, proteja a nossa família, para que nós possamos estar novamente na semana que vem, honrando o seu nome e nos melhorando para que possamos receber as graças dos Espíritos protetores autorizadas pelo Senhor. Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Senhor Jesus, aproveitamos para pedir uma bênção para todos os nossos assistidos que nos vieram hoje, para todas as pessoas que estão no caminho de Jesus, mas que por algum motivo não estão conosco hoje. Graças a Deus.